Vamos ver se abre. Já já começa a gravar. Espera aí que a gente está tentando entrar aqui na prova para ver se eu libero ela para vocês. Pronto. Atualize o sistema de vocês. Talvez abra a prova agora, porque demora um pouquinho, tá? Ok? Então, beleza, né? Então, como não estava gravando, é, e agora está, então está aqui a correção da nossa prova, tá? A, a correção da nossa prova. Então, a questão 1, sobre as noções básicas de política, é correto afirmar o seguinte, né? A alternativa correta, que neste caso é a letra B. Os que desdenham a política o fazem por ignorância ou má fé, ignoram o mal que fazem a si próprios, ficando alheios ao que acontece em seu entorno, tornando-se potenciais vítimas dessa escolha ou intencionalmente desqualificam a política para dominá-la. Ok? Então, as alternativas é sempre a que está marcada, está sempre em negrito e que está marcado está sombreada a prova, tá? O termo política diz respeito ao funcionamento do Estado e ao exercício do poder. Quanto à origem, é correto afirmar que a alternativa correta é a letra C, deriva da palavra grega polis, né? Quando nós estávamos estudando Aristóteles, né, a política na antiguidade, foi ele que cunhou o termo política, quando ele falou que um homem é um animal político, tá? Não é uma palavra que foi criada por Maquiavel. Maquiavel deu uma dimensão nova a respeito da palavra política. Também não foi criado na Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é de 1789 e muita água já tinha passado, né, debaixo da ponte, com respeito aí à questão da política. Só de Maquiavel até aqui foram quase 300 anos, até a Revolução Francesa foram quase 300 anos. Também não surgiu com os partidos políticos. Os partidos políticos nós nem estudamos ainda, e os partidos políticos surgiram no final do século XVI. Também resultou das disputas dinásticas da antiguidade. Não resultou dessa daí, ok? Aqui a questão 3, que é onde nós tínhamos parado aqui, então tem uma charge da Mafalda. Isso aqui é só interpretação de texto, né? Então, se vocês lerem aqui do que é que está tratando, esta questão aqui trata-se do contratualismo. Então, veja, de acordo com as teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia de indivíduos que fazem de sua liberdade natural quando, em troca da garantia dos direitos individuais, transfere a um terceiro o monopólio do exercício da força. Então, veja que tem 5 alternativas, tá? Então, liberalismo e socialismo, né, não fala sobre teoria da formação do Estado, não fala de origem do Estado, está muito relacionado com o sistema sociopolítico e econômico, né? Que aí nós estudamos tipos do Estado liberal, Estado neoliberal, welfare states, né?
Anarquismo, também ausência de Estado, ausência do poder, ausência de governos. Também não tem nada a ver com teoria da formação do Estado. Despotismo governos despóticos, totalitários, governos que governam à margem das leis, né? Também não estudamos isso. O que nós estudamos com vocês foram teorias contratualistas, ok? A quarta, questão 4 também, tá? É do livro do Leviatã, e diz o seguinte: o direito de natureza, que os autores geralmente chamam de jus naturale, ou jus naturalismo, é a liberdade que cada homem possui de usar o seu próprio poder de maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida, e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a este fim. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o estado de natureza em Hobbes, considere as questões, as afirmativas a seguir. As alternativas corretas a 1 e a 2, elas estão corretas. Todos os homens são igualmente vulneráveis à violência diante da ausência de uma autoridade soberana. 2, em cada ser humano há um egoísmo na busca de seus próprios interesses a fim de manter a própria sobrevivência. 3, a competição e o desejo de fama passam a exigir nos homens. Nós nem trabalhamos a respeito disso daqui, desejo de fama, de sucesso, né? Nada disso nós falamos. E outra coisa, quando vocês verem um enunciado dessa forma aqui, sempre tem que levar em consideração isso aqui, tá? Prestem muita atenção nisso. Isso é constante, vocês vão ver isso constantemente dentro das provas do direito. Quarto, o homem é naturalmente um ser social. Não é um ser social, tá? Pelo contrário, Thomas Hobbes fala justamente isso daqui, que os homens eram o lobo dos próprios homens, e ele estava no estado de natureza de uma guerra de todos contra todos, justamente porque ele não encontrava a sua sociabilidade, de acordo com Thomas Hobbes. Tá? E aqui ainda tem uma resposta aqui para vocês, para a gente trabalhar, se vocês quiserem, aqui o que a gente falou com vocês, ok? Beleza? 5, segundo a filosofia clássica, mesmo considerando as diversidade de concepções de contrato partilhado pelos seus representantes, Hobbes, John Locke, Rousseau, a constituição do Estado civil e de sociedade política marcaria uma ruptura profunda no ordenamento da sociedade humana. Com base na ideia do contrato, tá, defendida por esses autores, é correto afirmar que a constituição do Estado civil ou sociedade política representaria a superação do estado de natureza, né? Nós falamos com vocês nas nossas aulas que um dos principais pontos de contato entre todas essas três teorias contratualistas residia justamente aqui, na superação do estado de natureza. Todos começavam a explicar a origem do estado a partir do estado de natureza. E, a partir dali, eles pressupunham a origem de um tipo de estado, ok? 6. Thomas Hobbes acreditava que o homem era o lobo do próprio homem. O que Hobbes queria dizer com isso? A alternativa correta é que o homem é capaz de agir como predador de sua própria espécie, já que ele era um ser ignorante, podendo ser cruel, vingativo e mau quando lhe fosse conveniente em seu estado de natureza, ok? Essa é a resposta aqui correta. E aqui também nós colocamos aqui uma outra justificativa para vocês prestarem atenção. Não sei se ainda alguns de vocês prestaram também uma outra questão nessas perguntas. Geralmente, dentro da prova do direito, uma questão, ela aponta para outra, tá? Às vezes, se você souber fazer essa relação tudo direitinho, vocês vão encontrar aí indicações em uma pergunta para respostas de outras, tá? Isso é só uma dica para vocês.
São formas de governo, são formas de governo. Monarquia e república. Falei para vocês no último dia de aula, olha, vai cair questões aqui para vocês. Então, eu queria que vocês identificassem monarquia e república como formas de governo, tá? Presidencialismo e parlamentarismo são sistemas de governo. Daqui a pouquinho nós vamos estudar sistemas de governo com vocês e parlamentarismo, tá? Estado liberal, Estado social, Estado comunistas, são tipos de Estado que estão relacionados com o seu aspecto econômico e social. Estudamos com vocês, mas não tem nada a ver com forma de governo. Estado unitário e Estado federal, na próxima aula estaremos ainda estudando com vocês. Isso são estados, tipos de Estado, tá? Democracia e totalitarismo são maneiras de atuação políticas que são utilizadas dentro das formas de governo, mas não são necessariamente formas de governo, tá? São atitudes, ações, atos, ok? Nós vamos ver isso também na próxima aula. Oitavo, analise a imagem e leia o texto a seguir. Vejam bem, aqui tem uma imagem, uma imagem, se eu não me engano, é na Catedral da Sé, lá em São Paulo, uma grande manifestação política. Então, aqui tem um trecho do livro de Aristóteles, Política, né? Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nem nada menos do que pelo direito de administrar a justiça e exercer as suas funções. Tendo por base o conceito de cidadania, que nós trabalhamos com vocês no primeiro e segundo dia de aula, a respeito de Aristóteles, é correto afirmar que o fato político retratado na imagem, tá, caracteriza-se um exemplo contemporâneo de participação que demonstra o debate de assuntos públicos, assim como faziam os cidadãos livres de Atenas. Lembram? Quando nós falamos para vocês que os cidadãos da Atenas iam para as ágoras, ou seja, nas praças públicas, debater e discutir os assuntos da cidade, então, é a mesma coisa, é a mesma relação com a imagem, inclusive, que nós estamos falando, ok? 9, respectivamente, olha, prestem atenção, ainda fiz questão de marcar aqui, mas teve gente que passou por cima dessa palavra respectivamente, tá? Quais são as características mais essenciais a distinguir governos de monarquia e república? Então, pela ordem, é monarquia e república que nós estamos pedindo aqui. Então, a resposta correta é hereditariedade, vitalicidade e irresponsabilidade régia, no que diz respeito aos governos monárquicos, né? Então, a monarquia, a transmissão do poder é hereditária, a duração do poder é para sempre e ele não tem responsabilidade dos seus atos. Os governos republicanos, eles são eleitos por representação popular, as pessoas eleitas são representantes do povo, né? E eles são eleitos para um período específico, tá? Vejam, aqui nessa questão, letras por exemplo, está errada, porque nós estamos pedindo, respectivamente, para governos de monarquia. A inviolabilidade não é pertinente os governos monárquicos, né? E aqui do mesmo jeito aqui, ó. Então, vocês poderiam já ir eliminando. Mandato, periodicidade e responsabilidade. É outra questão relacionada com a monarquia, que o governo, que o rei não tem responsabilidade. Aquilo que ele faz, ele não precisa prestar conta de nada, ok? Periodicidade é para sempre, tá? É para sempre para os governos monárquicos. Então, a resposta correta é a letra C. Dentre os fatores que provocaram a concentração de poder no Estado moderno, podemos afirmar que a resposta correta é a 1, 2, 3 e 4, né? Por quê? Porque na 5, a resposta está incorreta. E aonde que está incorreta? Vejam, transferência de lealdade dos indivíduos que antes estavam vinculados à igreja passa para o Estado, ponto.
Só que nós acrescentamos essa palavra aqui, a burguesia. Então, a burguesia, ela não era leal ao, é, ela não era leal ao Estado. Inclusive, foi a própria burguesia, né? A própria burguesia que fomentou aí a Revolução Francesa. Então, a resposta correta é 1, 2, 3 e 4. O Estado é caracterizado pelo monopólio do uso da força. Lá em cima tem outra questão que fala a mesma coisa disso, né? Então, nós batemos na tecla várias vezes com vocês. É caracterizado por uma instituição que tem um monopólio do exercício da força em uma sociedade, ok? Para o reconhecimento do Estado perfeito, se faz necessário a presença de 3 elementos constitutivos, né? Não é um deles, eu bati no tempo todo com vocês na tecla, né? Os 3 elementos essenciais para um Estado perfeito é povo, território e soberania, tá? Ou governo soberano. Liderança não tem nada a ver aqui neste caso, ok? Bom, leia a parte do discurso de Benjamin Constant no parlamento francês no século XIX. Está aqui. Se você lê este texto aqui, de que se trata? Do que se trata aqui? O autor do discurso se refere a 2 sistemas políticos. São eles a democracia, que estava relacionada aos antigos, ou seja, aos gregos, e o liberalismo, como um novo modelo de Estado, né, associado aos modernos. Eles não estavam falando nem da monarquia e nem da república, muito menos do positivismo. Positivismo, eu acho que vocês já devem estar até estudando, ou vão estudar em sociologia, né? E também não estava falando do governo dos melhores, que era a aristocracia, tá? Também não se fala de anarquia, pelo contrário, né? Não se fala de patriarcado e muito menos de socialismo. Nessa época não existia nem mesmo socialismo, tá? 14. A análise geográfica é feita a partir de lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por este prisma, observe o conceito a seguir. Estado é uma instituição formada por povo, território e governo. Vocês viram que eu falei há pouco instante sobre aquelas questões de contratualismo, que dentro da prova do direito, elas vão indicando as perguntas, né? E os enunciados muitas vezes indicam as questões. Então, vejam, um Estado é uma instituição formada por povo, território e governo, que é a resposta da 12. Somente por aí, você já... Aqui eu estou afirmando, hein? Nós estamos afirmando. Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas que administram um território, procurando atender os anseios e interesses de sua população. Este conceito se refere à afirmação acima, Estado, ok? Então, esta é a prova corrigida. Essa prova valeu 70 pontos, né? 70 pontos. Ela pode acontecer, foi igual para todas. Então, como eu falei, às vezes a questão 14 estava na primeira, a primeira estava na 10ª e assim por diante. Então, eu não sei se já deu tempo, se o sistema já atualizou, para vocês terem a prova, para vocês baixarem a prova e olharem lá. Se não, mais tarde um pouquinho, vocês podem olhar e comparar com a aula que está sendo gravada e olhar essas provas todas. Não necessariamente, né, o Flávio, tá? Não é necessariamente. Uhum. Tá ok, Giovana, sem problema, eu estou olhando aqui. Aí de vocês, se vocês depois não conseguirem visualizar na prova, é só baixar que o sistema atualiza já, e daqui a pouco, vocês olham, tá? Outra coisa, gente, em direito, aprendam uma coisa, uma dica, tá? Em direito, vocês, no primeiro período, mas tem que aprender uma coisa, prazo. Existe prazo, eu também acho, viu, Flávio? Concordo com a Jandele. Existe prazo, tá? Prazo para as atividades.
Quando a gente coloca lá no Liceu, no Moodle, e fala com vocês que tem prazo, é que tem prazo. Tudo tem prazo, tudo tem um limite, né? E eu falei para vocês que tinha um prazo. O prazo correto, ok, Giovana, eu já vi, tá? Depois assiste a aula. O prazo correto era até uma semana antes da prova, como nós combinamos. Mas a prova aconteceu e eu deixei uma semana aberto, tá? Ok, Giovana. E eu deixei... não, mas é assim mesmo, vai organizando, Flávio, depois vai longe, tá? E eu deixei aberto um tempão para vocês. E aí, muitos de vocês não mandaram, simplesmente não enviaram os trabalhos, não postaram para mim, e nem me enviaram no meu e-mail, né? E aqueles que entraram em contato comigo e mandaram, e mandaram para mim, eu ainda consegui corrigir. Agora, teve muita gente que me manda mensagem, por exemplo, hoje, ontem, professor, e agora mesmo aqui no chat, eu estou olhando, professor, eu mandei o trabalho seu, eu mandei o trabalho, eu postei lá no Moodle. Gente, depois que fecha o prazo, ele vai para lá e fica lá, para o resto da vida. Eu não tenho mais acesso, o sistema está fechado. O sistema está fechado. Eu não tenho a mínima condição de chegar e abrir o sistema. É impossível a gente fazer isso novamente, tá? Ok? Então, como o professor não está aqui, como vocês são primeiro período, como vocês estão aprendendo a trabalhar no sistema, é um sistema novo, é um modelo novo, tá? É um modelo novo. Para quem não fez esses trabalhos, e quiserem me mandar ainda até amanhã, eu ainda vou receber no meu e-mail. Não adianta você me mandar lá no Moodle, tá? Tudo que estava no Moodle, eu já corrigi. E não é possível mais eu fazer isso, tá? Ele está lá nas nuvens, ele fica nas nuvens, não dá para mim resgatar isso. Então, se você, perguntando aí, me mandou para mim, se você me mandou para mim e colocou lá no Moodle, eu não vou conseguir ver. Não adianta. Então, você pega, vou escrever aqui o meu e-mail, que vocês já têm, a maioria de vocês já tem, me mande até amanhã, por volta das 2 horas da tarde, porque eu tenho que fechar o sistema até amanhã, antes da aula começar, ok? E aí eu corrijo o trabalho e lanço a nota destes trabalhos que estão faltando. Se não, como já passou do tempo, aí é só chorar, ok? Eu vou dar essa chance para todos vocês até amanhã, às 2 horas. Não, as atividades valeram 30 pontos. Todas as atividades valeram 30 pontos, ok? E aí é só me mandar. Outra coisa. Como o sistema já foi lançado, vocês, como eu falei, se tiver algum problema com nota, vocês não vão me mandar no chat, vocês não vão me mandar nada no meu WhatsApp, sabe? Quem não viu, manda lá, Gustavo. Tá? Se você não fez, faz. Aí eu vou conferir lá e depois eu vou conversar. Eu não quero nada no meu WhatsApp para me resolver esse problema aqui. Sabe por quê? Porque o sistema está fechado. Eu vou ter que justificar com o professor Marcelo, eu vou ter que justificar com a direção da faculdade para abrir o sistema, tá? Para abrir o sistema. Então, se eu não vou mandar WhatsApp e não vou mandar print de tela de WhatsApp para mim, para a direção, para ficar resolvendo e abrindo esse sistema. Eu vou abrir esse sistema uma vez. Amanhã, por volta das 2h30, eu vou abrir. Amanhã não. Desculpa, eu tenho amanhã é quarta, né? Quinta, né? Então, amanhã é o último dia de prazo. Se vocês me mandarem até por volta de 2, 3 horas, ótimo. Se não, chora, ok? E aí é só conferir a nota de todos vocês, tá? De cabeça, assim, vocês não perguntam, não, porque na minha relação aqui, eu tenho todo mundo que
conferido 2 ou 3 vezes de todos aqueles que me mandaram o trabalho. É vocês que têm que ter consciência se me enviou ou não. Se me enviou ou não. Né? Se não enviou, né, Neuza? Você tem que ter consciência se você me enviou. Você me enviou, Neuza? Né? Me enviou. Né? Ah, pois é, Ney. Professor Léo. Manda para mim, tá? Viu, Ney? Você vai mandar no meu e-mail que eu anotei aí para vocês. E aí, até amanhã. Resolve esse problema aí, é uma deixa que eu estou dando para vocês. Ok? Senão, não tem jeito. É igual a Jandele está falando, pessoal, é só conferir no Moodle. Tá lá. Às vezes tá lá. Eu vi que tem até alguns trabalhos lá mesmo, mas eu não tenho mais condição de corrigir lá. Não vou corrigir lá. Só vou corrigir agora. Só vou corrigir lá no sistema. Outra coisa, teve gente que não deu conta de colocar no sistema e me mandou pelo e-mail, não estava familiarizado ainda, eu ainda corrigia ainda, só que lá no sistema, eu não posso ir lá e colocar no sistema uma nota lá, 25 pontos ou 30 pontos para vocês, não tem nada no sistema, então lá no sistema você está com 0, mas a sua nota está lançada, aí você vai entrar na sua nota, bonitinho, você vai corrigir com a nota da sua prova, que já saiu a nota da prova, com a nota do trabalho seu, soma, né? 20, foram 5 de uma atividade, 5 décimos, mais 25 pontos e mais 70 da prova. Soma, e aí a nota sua está lá. Se tiver errado também, me manda sem problema algum no e-mail, no meu e-mail. Lembrando, não vou responder, Jandele, você é representante na turma. Você está ouvindo o que eu estou falando. Eu não vou resolver problema de ninguém, de nota, no meu WhatsApp, porque eu preciso de registro para resolver esse problema. Se tiver, se não tiver, não vou resolver. Tá bom, gente? Ok? No mais, eu quero parabenizar a todos vocês, a grande maioria de vocês, por ter tirado notas muito, muito boas, ter fechado a prova, né? Não é um fato normal, comum para alunos de primeiro período, e principalmente para muitos de vocês que estão sendo inseridos nesse novo sistema, nesse processo que é chamado, que é chamado de sistema híbrido, né? Então, vocês estão de parabéns. E para quem tirou uma nota ruim, ou baixa, não se preocupem. Primeiro, tem que dar um jeitinho de fazer os trabalhos. Muitos de vocês fizeram os trabalhos. Eu ainda estou dando tempo para vocês fazerem até amanhã, né? Então, façam os trabalhos, são 30% da nota, gente. Façam. E não é só eu, não, viu, gente? Eu vi muitos de vocês aí, vários professores falando, poxa, mas a gente dá 30 pontos de trabalho, tem gente que não faz. Não faz e tira, fica aí pedindo, mas não faz o trabalho. Então, façam um trabalho, tá? Façam um trabalho e corra atrás, né? Não fica preocupado, não, que dá tempo. Agora precisa de um esforçozinho, né? Nem que seja para fazer de conta, como alguém falou aqui no grupo, né? A gente não dá conta. Eu sei, todos nós gostaríamos de gastar mais tempo no estudo do que se deve. Todos nós temos atividades, né? Trabalha, tem casa, tem mulher, tem filhos, tem namorados, namoradas, então uma série de coisas para cuidar. Ainda tem pandemia ainda, né? A gente sabe disso perfeitamente. Mas o que a gente espera de vocês é que vocês possam não se desanimem, não. Pode falar, Warner. Professor Léo. Nossa, eu nem não durmo, Aníbal, seu Aníbal. Sim, pode falar. Não, eu entreguei um pouco atrasado, mas eu entrei em contato com você aquele dia, se você lembra. Não, recebi. Aí eu enviei no Modre, viu? No Modre, mas foi atrasado, mas eu enviei lá, no Modre. Mas aquele dia deu tempo de eu abrir, hoje não dá mais tempo, mas eu recebi. Ah, sim, tá? Então deu tudo certinho, né? Tá? Ok, obrigado.
Não, deve ter muita gente aqui que não deve, né? Eu devo demais, viu, Jandelli? Eu recebi um negócio essa semana aqui, duas coisas que o professor não tem jeito de escapulir, né? E eu achei muita graça. Duas coisas que o professor tem, muita dívida, né? E aí ele vai pegar empréstimo no banco e piolho. Diz que pega muito piolho também, né? Principalmente no ensino médio. Eu ri demais disso daí, não é mesmo? Tá bom? Diz que é verdade. Empréstimo é certeza. Cartão de crédito, Paulo, eu não tenho mais esse problema. Acabou, graças a Deus. Nunca mais vou ter. Estou devendo até hoje. Então, cortar meu cartão de crédito. Né? Cortar meu cartão de crédito. Então, esse aí eu nunca mais vou ter esse problema. Vamos trabalhar então, gente? Vamos trabalhar? O pessoal que está chegando agora, tá? Assistam as nossas aulas para tirar dúvida, baixe o material nosso, pegue o material nosso e a gente vai estudando, né? E nós vamos passar um trabalho para vocês, como o professor Marcelo falou. Eu estou vendo aqui alguns mandaram mensagem aqui, né? Mas manda o nome de vocês, me manda o período, me manda, porque senão fica difícil para mim, tá? Porque a gente está em todos os períodos aí, e ainda tem outras instituições também, né? Então, ok? Vocês principalmente que entraram. A Candela está falando que ela tinha que dar C de novo, né? Jandele, deixa eu te falar. Minha esposa está aqui, ela vai ficar brava. Justamente, Paulo, isso aí você falou uma coisa certa. Fazer as atividades depois para evitar a correria. Então, só para descontrair, para a gente terminar essa discussãozinha nossa, né? Minha esposa foi para lá, eu larguei de chamar ela de bem, né? Meu amor, bem, porque o banco toma. Vocês não têm esse problema, né? Aí eu larguei. Eu chamava ela de meu bem para cá, meu bem para lá, aí deixei, porque senão o banco escuta e toma. Ok? Mas vamos que vamos, para vocês verem que todo mundo tem problema, né? Gente, nós vamos falar de sistema de governo com vocês, né, Flávio? Você está perguntando se vai ter aula? Vai ter aula, sim. Estão vendo esse slide aí agora para vocês? Está vendo esse slide aí? Ele já está postado lá. Sim ou não? Estão vendo, né? Vou ver se vocês escreveram. Tá? Olha aqui, gente. Está bem aqui, ó. E slide. Slide 7 e slide 8. Só clicar nele aqui, ó. Vê? Aí ele vai baixar para vocês, tá bom? Isso para a turma que está chegando agora, tá aí, belezinha, tá? Então, vamos trabalhando aqui esses slides. Ele está postado aí para vocês, tá bom? Sistema de governo, curso Fama, ok? Bom, gente, nós temos dois sistemas de governos, tá? Talvez três, de acordo com de alguns teóricos, né? Que é o sistema parlamentar, o sistema parlamentarismo, o sistema presidencialista e o semipresidencialismo. Então, nós vamos discutir com vocês, primeiramente, o que é um sistema de governo. O que é o sistema de governo, tá? Depois, nós vamos discutir com vocês e diferenciar o que é presidencialismo e o que é parlamentarismo, ok? Então, esses slides estão postados lá. Esse slide está no capítulo 7, tá? Do livro de Reinaldo Dias, que está postado lá para vocês. Então, vocês podem, quiser estudar um pouquinho mais, pode, tá? Esse slide, ele começa com o parlamentarismo, com o sistema de governo, tá? Por que parlamentarismo, primeiramente? Porque o parlamentarismo foi o primeiro sistema de governo. Mas eu vou inverter a ordem aqui e vou falar com vocês de sistema de governo presidencialista. Por quê? Porque nós somos
nós vivemos no Brasil e o sistema de governo adotado pelo Brasil é um sistema presidencialista, ok? Então, nós vamos discorrer sobre este sistema com vocês, tá? Deixa eu ver se eu acho um outro material para postar aqui para vocês. E depois nós vamos falar sobre o sistema presidencialista, tá? Bom, deixa eu só discutir com vocês, rapidamente, a conceituação, né, de sistema de governo, antes da gente falar especificamente o que é sistema de governo. Sistema de governo é a forma como o poder político de um país é dividido e é exercido. Basicamente, esses sistemas de governos, eles variam de acordo com a distribuição de funções entre os poderes executivo e legislativo, tá? Muitas vezes, nós confundimos sistemas de governo com formas de Estado ou formas de governo, tá? Como eu já falei até com vocês, na aula passada, quando nós estávamos trabalhando com vocês, formas de governo. Mas sistemas de governo, formas de Estado, são coisas diferentes. Então, nós já vamos esclarecer isso para vocês na aula passada, quando nós trabalhamos com vocês formas de governo, que é monarquia, república, que são as principais. Na próxima aula, nós vamos estudar com vocês formas de Estado, né? E as duas principais formas de Estado o Estado unitário e o Estado federado. E nós temos dois sistemas de governos principais, né? Esses dois sistemas, então, como nós falamos com vocês aí agora, o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. Nós vamos começar com vocês aqui, né? Nós vamos começar aqui com vocês afirmando pelo estudo do presidencialismo, justamente porque o presidencialismo é a forma de governo nossa, adotada aqui pelo Brasil, né? E é que nós temos mais familiaridade. Então, em regra, eu vou falar uns 3, 4 minutinhos e vou para o slide mostrar para vocês, ok? Presidencialismo é uma forma de governo comum nas repúblicas. Você só vai encontrar presidencialismo, você vai encontrar presidencialismo não em ditaduras, não em governos totalitários, mas é uma forma de governo muito comum nas repúblicas, onde se configura as 3 esferas de poder: executivo, judiciário e legislativo. Nos regimes de governos, né, ou nos sistemas de governos presidencialista, o poder executivo, ele é liderado pelo presidente da República. Então, prestem atenção, o próprio nome já está dizendo, gente, o próprio nome já está dizendo. Quem é o chefe do Estado? Quem é o chefe de governo? Dentro do regime presidencialista, o chefe de Estado é aquele que detém o poder executivo, que, no caso, é o presidente da República. Ele tem como função exercer o chefe do Estado, tá? E o chefe de governo, ao mesmo tempo, tá? Entre outras funções principais também do presidente dentro de um regime presidencialista estão a escolha dos ministros, que trabalharão juntamente com o presidente da República durante um governo, a execução das políticas públicas, a representação do país internamente e externamente. Ele poderá firmar tratados internacionais, ele também poderá
encaminhar projetos de lei, projetos, né, para votação no legislativo, além de comandar as Forças Armadas. Então, vejam quantas atribuições o presidente da República tem. Então, vejam, escolher ministros de estados. Ele escolhe seus ministros da Agricultura, da Defesa, da Economia e assim por diante, que vai governar junto com ele, né? Ele pode, a responsabilidade da execução das políticas públicas é do presidente da República. Terceiro, vai representar o país internamente, tá? E externamente, né? Essa é a função de chefe de Estado. Ele pode fazer acordos de tratados internacionais, como, por exemplo, comprar vacina da China, comprar vacina da Inglaterra ou dos Estados Unidos. São só exemplos, né? E tratados de paz, tratados de economia, tratados de meio ambiente, e etc. Encaminhar projetos para a votação, como, por exemplo, o governo fez a reforma previdenciária, né? Comandar as Forças Armadas e outras atribuições pertinentes ao presidente da República. Bem, o presidencialismo é um sistema de governo que foi criado nos Estados Unidos da América, né? Foi criado lá nos Estados Unidos, a partir da Constituição de 1787, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram uma colônia inglesa e eles conseguiram a sua independência da Inglaterra, né? E logo após sua independência, eles escreveram uma Constituição e na sua Constituição definiram aí um regime de governo presidencialista. O regime presidencialista é uma crítica ao governo ou sistema parlamentarista, que nós vamos discutir aqui com vocês, né? Esse sistema presidencialista, ele foi baseado nas ideias da divisão dos poderes do filósofo francês Montesquieu, Barão de Montesquieu, né? Ele escreveu um livro que é muito interessante, eu acho que todo estudante de direito deveria ler, Do Espírito das Leis, né? E aí ele dizia que as leis de um Estado, de um país, deveria ser sempre baseados em princípios e valores, e que o povo, que a sociedade deveria entender e captar a essência desses princípios e desses valores. E na concepção de Montesquieu, um Estado é necessário ter o monopólio do poder, da força, mas esse poder, ele não pode e não deve ser governado de maneira despótica, autoritária ou absoluta, né? E, para tanto, ele recorre aos ensinos de Aristóteles, quando ele escreveu um livro chamado A Política, do qual ele falava ou imaginava a distribuição dos poderes. E Montesquieu, ele escreve esse livro, né, do Espírito das Leis, e ali ele cria uma teoria política que vai servir de base para a teoria do equilíbrio dos poderes, que mais tarde vai surgir, ou teoria da divisão dos poderes. Quando ele imagina que os poderes seriam os poderes executivo, legislativo e judiciário. E cada um desses poderes com competências distintas, diferentes, mas que cada um desses poderes teria a obrigação de fiscalizar sempre os demais poderes. Por que isso? Para que não houvesse uma usurpação deste poder, ok? Bem, o presidente da República, eu já falei de algumas dessas funções que ele tem. A função dele é administrar, governar, firmar acordos, ser chefe de Estado e ser chefe do governo, por exemplo, né? Mas existe algo que o
O presidente, ele não pode fazer. O que é que ele não pode fazer? Ele não pode dissolver o parlamento, ou não pode dissolver a Assembleia Legislativa, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro lá, ele está em crise com a Assembleia Legislativa. Aí ele pode chegar e falar, não, olha, vocês não estão, vocês estão me atrapalhando a governar. A partir de hoje está dissolvido a Assembleia, o Congresso Nacional, e aí nós vamos fazer outras eleições para ter outros deputados e senadores. Isto não pode, isso não é competência do presidente da República, ele não pode fazer isso, porque tal qual o presidente da República, os deputados e senadores também são representantes do povo, e a soberania, a vontade do povo é maior. Então, o presidente não pode usurpar o poder e destituir um Congresso Nacional ou o parlamento. Mas, prestem atenção, o poder legislativo, que é o que cria as leis e que fiscaliza o executivo, ele pode demitir o presidente da República de ser chefe do poder executivo, tá? Por meio de impeachments, por meio do impeachment, por exemplo, né? Caso este presidente venha a cometer alguma infração que está prevista ali na Constituição. Então, depois nós vamos estudar quais seriam essas infrações. Também a professora Luane, se eu não me engano, que trabalha a teoria constitucional com vocês, irá falar com vocês, tá? Então, esse processo de destituição do governo é chamado, do presidente da República, é chamado de impeachment, tá? Então, algumas coisas gostaria de destacar com vocês, para mostrar nos slides. Algumas das características do presidente da República, do sistema presidencialista. Primeiro, o sistema presidencialista é um sistema típico dos regimes republicanos democráticos. Primeiro ponto. Segundo, o presidente da República é o chefe do poder executivo. E, para isso, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Terceiro, o presidente é livre para escolher os seus ministros de Estado, que comandarão seus ministérios durante o seu governo. Quarto, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles são autônomos entre si, eles são autocontroladores. Quinto, o presidente não pode dissolver o legislativo, mas o legislativo pode demitir, entre aspas, por enquanto, tá, o presidente da República, no caso dos impeachments. E o presidente é escolhido, prestem atenção, o presidente é escolhido através do voto popular e é secreto, ok? Então, essas são as características básicas a respeito disso daí. Deixa eu mostrar agora o slide para vocês, para quem já baixou e estiver aí acompanhando, né? Aí, vai aparecer para vocês agora. Aqui, né? Então, o conceito aqui é o sistema de governo presidencialista. O que é presidencialismo? Presidencialismo é um tipo de governo representativo que, baseando-se na coordenação e harmonia dos poderes, assegura a interdependência do executivo e do legislativo, com preeminência, no entanto, do presidente da República, na direção pessoal e responsável da vida do Estado. Esse é um conceito de um teórico chamado Anderson de Menezes. Tem vários, né? Então, vejam bem, presidencialismo, ele é um tipo de governo representativo. Então, vejam bem, primeira característica a partir do próprio conceito, ele é um representante do povo, ele é eleito democraticamente, tá? É por meio de um processo eleitoral. E ali ele é um representante, ele está sendo eleito, mas ele é para administrar e governar o país. Ele está sendo eleito não para ser dono do poder. Embora, né, a gente sabe que muitas vezes muitos presidentes chegam ao poder, né,
e ali tomam um gosto pelo poder e, de repente, eles acham que são donos do poder, ok? Nesse sistema de governo, ele baseia-se na coordenação e harmonia dos poderes. Por que é que nós estamos falando isso? Porque se vocês observarem, quem é que manda no regime monárquico, né? Nesta forma de governo, na monarquia? É o rei. É o rei é que manda. Então, o poder de execução dele, o poder executivo, ele é predominante. O poder legislativo é quase que zero em regimes monárquicos absolutistas. O judiciário também pouco vale. Então, não tem uma harmonia de sistemas, de poderes em outros sistemas. Mas no sistema republicano, em forma de governo presidencialista, nós temos aí uma harmonia de poder, como nós já falamos. Na ideia de Montesquieu, nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. Cada poder desse tem uma função. Cada função desse é para manter uma estrutura, uma ordem dentro da sociedade, né? Esses poderes, eles são harmônicos. O que significa? Que o legislativo não pode intervir em áreas do presidente da República. O presidente da República não pode intervir especificamente também no legislativo. Tá? Então, a competência de um é administrar, que é no caso do executivo, também executar as ordens. A competência do legislativo é criar as leis e fiscalizar o poder executivo, e o judiciário é ser o juiz, é ser o árbitro diante dessas relações, ok? Nesse sistema de governo, assevera a interdependência do executivo e do legislativo, tá? Essas duas formas de governo, os dois poderes, executivo e legislativo, eles têm que estar em conjunção, tem que haver uma interdisciplinaridade neles. Caso não haja uma interdisciplinaridade deles, pode acontecer de um poder se sobrepor ao outro, e aí não vai haver interdependência e nem harmonia dos sistemas, ok? Nesse sistema aqui, como é aquele que tem uma pessoa que fica mais em evidência, que está acima, esse presidente, essa pessoa é o presidente da República, é ele que estará ali administrando e governando, tá? E a sua administração é pessoal, ele não precisa ficar dando satisfação o tempo todo para o Congresso Nacional, tá? Eu vou fazer isso, vou pedir a bênção para o Congresso Nacional. Não, ele não precisa necessariamente fazer isso, tá? Ok? Como nós já falamos com vocês, a origem histórica dele, do sistema presidencialista, a origem histórica do sistema presidencialista está nos Estados Unidos. Sim, Flávio Augusto, executivo, judiciário, são poderes da República, que são formas de governo. Ok? Matheus, muito bem. E aí vocês podem até, eu estou vendo aqui os comentários, né? Então, eu deixei uma aula postada para vocês, inclusive, olharem para a semana que vem, se quiserem. Está postada lá para vocês terem um conhecimento maior. Sim, quem está falando? É o Flávio. Sim, Quais são as funções do Executivo, do Legislativo e do Judiciário? O senhor pode repetir para mim, por favor? As funções do Executivo, executar e administrar o Estado. O próprio nome já está falando. Executar e administrar o Estado. Por meio daquilo que se chama de chefia do governo e chefia de Estado, né? Então, a função principal é administrar o Estado. A função, por exemplo, o governo Bolsonaro, ele foi eleito.
O Bolsonaro se tornou o presidente da República. É ele que administra o país. A administração da União, tá? A administração de todo o Brasil como um todo é do Bolsonaro. É administração, é executar, administrar, tá? Do legislativo, a função principal do legislativo é legislar, ou seja, criar leis. O próprio nome já fala, criar leis. É a única? Não, não é a única. A outra função do legislativo é fiscalizar o poder executivo, ou seja, o presidente da República, para evitar com que o presidente da República administre, governe de maneira despótica e autoritária. O objetivo do legislativo é fazer com que o governo, tá? Que o executivo, ele administre o Estado respeitando aquilo que está escrito na Constituição, que foi, inclusive, criado pelo próprio Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa. Tá? E o Judiciário, a função do Judiciário é interpretar as leis, é interpretar as leis, é julgar as ações, tanto do próprio Legislativo e do Legislativo, saber se eles também estão desempenhando as suas funções de maneira correta, ok? Então, Flávio, em regra geral, as funções básicas são essas. Lógico, não são as únicas, mas são essas, tá? Bom, há algumas características do regime presidencialista, do sistema presidencialista. Vejam, vocês já conhecem algumas características. Primeira característica é a investidura do poder. Quem é que pode investir-se ao cargo de chefe de Estado e chefe de governo no sistema presidencialista? Somente o presidente. O presidente só chega ao poder, em regra, né? Ele chega ao poder por meio de um processo eletivo. Por isso que está falando aí na primeira característica. Eletividade do poder executivo por meio de um sufrágio universal e prazo determinado. O que significa isso daí? Significa que o governante, o presidente da República, que é o governante, ele só irá governar porque ele foi eleito. Ele passou por um processo político eleitoral, ele se filiou a um partido político. Depois que ele se filiou-se a um partido político, ele passou por uma campanha, pela corrida eleitoral, e ele obteve a maioria dos votos, e aí ele foi eleito. Então, ele eleito, ele se torna o chefe do poder executivo, tá? Agora, ele foi eleito, e aqui no caso do Brasil, ele foi eleito de que forma? Ele foi eleito por um processo de votação, de um sufrágio universal, ou seja, ele foi escolhido por todos os brasileiros aptos a votarem, todos os brasileiros com condições de votarem, que exerceram seu direito político, né, que foram e que escolheram um determinado candidato. E no caso do Bolsonaro, que é o nosso presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, ele foi eleito por um processo chamado de sufrágio universal. Neste processo de sufrágio universal, que é um processo típico dos sistemas de governos republicanos, né, todas as pessoas puderam votar nele. Todas quem? Todas quem? Homens, mulheres, negros, brancos, né, idosos, jovens, acima de 16 anos, né, idosos até 70 anos, ou de maneira facultativa, depois dos 70. Então, todos, esse processo nosso processo é um processo republicano, que é baseado num processo de escolha, onde todas as pessoas
tiveram o direito e oportunidade do voto universal, né? E puderam escolher um candidato. Ok. Outro ponto para vocês perceberem aqui é que o presidente da República, ele foi eleito dentro de um prazo determinado. Ele foi eleito para um prazo determinado. Então, o Bolsonaro, ele não vai ficar lá para o resto da vida, tá ok? Ele vai ficar lá por um período de 4 anos. E se ele sair candidato, ele vai ficar por mais 4 anos. Então, o nosso sistema, ele foi eleito por um período determinado. Aqui no Brasil é 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4, né? Depois ele pode voltar em outra oportunidade para mais um mandato. Mas em outros países não é permitido a reeleição. Aí ele pode ficar num mandato de 4 anos ou um mandato de 5 anos, em alguns países até de 7 anos, tá? E aí ele fica... mas o fato, independentemente disso, é que o presidente da República não vai ficar para sempre no poder. Ele não fica para sempre no poder, ok? Ele tem que dar lugar para outra pessoa, né? E se fossem em países com democracia mais sólida, e não tão paternalista como é a nossa também, brasileira, ele não sentiria nem a vontade de voltar depois e candidatar-se novamente, né? Então, lá nos Estados Unidos, nenhum presidente que foi eleito e reeleito, eles saíram candidatos novamente. Eles não sentem um desejo, eles acham que cumpriram com a sua obrigação. Eu também acho que eles cumpriram com a sua obrigação. Então, Clinton, Bush, quem mais, hein? Quem mais? O Barack Obama, que todos eles que governaram 2 vezes, se quiserem, eles acham que já cumpriram sua missão. E eu também acho. Essa era a ideia principal dos gregos, né? Os gregos achavam que os mais experientes deveriam ocupar cargos de chefia, de liderança, de serem chefes dos executivos, lá na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, mas depois de um período devia passar o bastão para outra pessoa. Então, isso é essencial, isso é primordial no sistema presidencialista. No sistema monárquico, o rei está eleito e ele fica para o resto da vida lá, se ele quiser, de forma vitalícia. Ele sai de lá se ele cansar daquilo, se ele não quiser mais, né? Se ele adoecer, se ele morrer, em regra, só se ele morrer, né? Ou se ele não quiser, pode abdicar em favor de alguém da família, ok? Segunda característica, o poder executivo, está escrito em número 2, o poder executivo é unipessoal. Cabe ao presidente da República fixar as diretrizes do sistema executivo. E aqui, essa característica do poder executivo, o que significa isso? Característica do poder executivo unipessoal. É que a responsabilidade do presidente, a responsabilidade pessoal do presidente, de desenvolver as políticas públicas. É dele. É ele que escolhe aquilo que ele quer investir, que ele quer administrar. Então, por exemplo, se um governo quer trabalhar a ideia da economia, ótimo, ele trabalha a ideia da economia. Outros, se quiserem trabalhar a questão da saúde, trabalha só saúde, ou só segurança, e assim por diante. Então, a escolha das políticas públicas, ou a forma como vai administrar o Estado, ela é do Poder Executivo, e é dele. Nesse caso aqui, o poder do presidente da República se assemelha muitas vezes, tá, como a forma de governar do rei. O rei também, se ele quiser governar de maneira mais democrática, ele governa, mas ele também pode escolher as suas políticas públicas. Do mesmo jeito no sistema presidencialista. No sistema parlamentarista, existe um projeto de governo.
E aí esse projeto de governo tem que ser respeitado, o que é diferente aqui do presidencialismo. E aqui, neste caso também, dizendo da unipessoalidade do Poder Executivo, muitas vezes, inclusive, um presidente da República, um candidato a presidente da República, faz determinadas promessas e, depois de eleito, ele muda a sua forma de governar ou vai desenvolver outras situações para governar, tá? Vai escolher outras metas, outros objetivos para governar, diferentemente daquilo que ele prometeu. Mas isso aí é uma característica, e esse é um poder do presidente da República, tá? Número 2, cabe ao presidente da República fixar as diretrizes do executivo, né? Então, por exemplo, o executivo, ele vai fixando as ordens, aquilo que ele acha pertinente e mais importante no seu governo, né? Então, Bolsonaro, por exemplo, ele defende a ideia de armas. Ué, isso é a ideia dele. Foi eleito aí com mais de 50% da população brasileira que acha que o povo tem que ter armas. Ponto. Né? O sistema de governo a forma de governo econômico adotado pelo Bolsonaro é uma forma liberal. Então, é a maneira como ele prometeu e que ele administra o país, que tem as suas consequências. Mas essa característica é uma prerrogativa do presidente da República. Ok? Terceiro, participação do executivo na elaboração das leis e poder de veto. Como nós falamos com vocês no início, né, o presidente da República pode propor leis. Ele não cria as leis, mas ele pode propor leis, né? Ele pode propor uma reforma. Veja, o Bolsonaro, quando ele entrou, ele foi eleito aqui para fazer uma reforma previdenciária. Reforma esse que ela conseguiu fazer. Isso é um ponto positivo. Bom, o ruim, eu não estou discutindo isso aqui, mas isso aqui já há mais de 70 anos tentava-se fazer uma reforma presidencialista, uma reforma previdencialista. E ele propôs. Então, um presidente da República, ele pode propor elaborações de leis, de reformas de leis e etc. Tá? Ele não deve criar a lei, vou criar uma lei. Não. Né? Ele pode até, por meio de um decreto, criar alguma coisa relativa aí a uma determinada situação, mas por meio de uma medida provisória, ele pode criar alguma coisa quase com um efeito de lei, mas que dura por um período de tempo. Depois nós vamos conversar com vocês como é que isso funciona. Né? E isso daí dura enquanto durar a medida provisória, e que pode ser reeditada. Mas, a participação do executivo na elaboração de leis, tá bom? O terceiro ponto, o legislativo, como nós falamos aí, Flávio, a função do legislativo é criar leis, mas essas leis, elas são criadas, discutidas, debatidas pelo Congresso Nacional, mas muitas vezes essa lei é para o presidente da República, e o presidente da República, então, ele não autoriza, ele não ortoga a criação da lei. Então, ele impõe um veto àquela criação de determinada lei. E a lei volta de novo para o Congresso Nacional, e aí ela vai ser debatida naquele ponto que o presidente não achou correto ou viável, né? Mas ele pode impor veto na lei, ok? Irresponsabilidade política. O presidente da República, ele pode governar e ele pode ter uma opinião antes do governo, durante o governo, ele pode ter outra, e no fim do mandato ele pode ter outra opinião. Então, ele pode ir mudando de opiniões, ele pode ir mudando de políticas públicas, às vezes ele foi eleito prometendo uma coisa, depois ele chega e não consegue, muda de opinião e promete outra coisa. Isso ele pode fazer,
isso é uma característica, inclusive, do presidente. Por inúmeros fatores, isso acontece dentro de um sistema de governo, no sistema presidencialista. Então, o governo, ele promete aí controle da inflação, mas aí vem uma pandemia, por exemplo, vem um aumento do dólar, e aí aquilo que ele propôs para o controle da inflação não é mais possível ser aplicado, e ele não dá conta, a inflação continua crescendo ou aumentando. Aí ele muda a sua política pública. Então, ele pode fazer isso quantas vezes ele quiser e quantas vezes ele achar necessário. Isso é chamado, dentro de ciência política, daquilo que a gente chama a atenção, que é irresponsabilidade, isso é chamado de irresponsabilidade política. Não é que ele é irresponsável, tá? Fica bem claro isso. Não é que ele é um ser irresponsável, no sentido de ser no sentido de ser daquela pessoa que não faz as coisas corretas, que não respeita prazo, que não faz aquilo que deveria se fazer, que é desleixado, não é nada disso. É no sentido político. Ele pode fazer uma coisa, mas dependendo da conveniência ou do assunto político, ele pode mudar de opinião. E isso não tem problema, desde que isso seja feito dentro do período de 4 anos e de acordo com a lei, ou com respeito à lei e à situação política. Por que nós estamos falando isso? Porque no sistema parlamentarista, daqui a pouco nós vamos ver com vocês, o sujeito, ele já sai da campanha política, ele tem um projeto político que ele afirma, ele tem um pré-projeto político, depois de eleito, ele tem que consolidar esse projeto político. Ele tem que aplicar esse projeto político. E aí, ele foi eleito e não faz. Aí ele vai perder o seu mandato, inclusive, tá? O seu mandato. Isso aí tem sido uma das críticas que se fazem ao sistema presidencialista, né? Porque muitas vezes o presidente, ele utiliza de vários subterfúgios, por exemplo, dentro de uma campanha política, e usa de muita demagogia, promete muita coisa, mente demais da conta, né? E porque ele está interessado no voto dos cidadãos. E depois de eleito, ele esquece, muita coisa ele esquece rapidinho, né? Vocês já observaram isso, tenho certeza que já, né? Bom, outra característica do sistema presidencialista é a supremacia da lei constitucional rígida, tá? Vocês vão estudar aí com a professora Luane, da Constituição, das características das Constituições. A Constituição brasileira é uma Constituição que é rígida, que foi criada por um poder constituinte em 1988, que tem algumas cláusulas pétreas, né? E essas cláusulas pétreas, elas têm que ser obedecidas, elas nunca podem ser quebradas. Então, por isso que é chamado de supremacia da lei constitucional rígida, onde o chefe do governo executivo, ele tem que governar respeitando de maneira rígida aquilo que está estabelecido dentro da Constituição. Eu fui eleito, vou fazer aquilo que eu quero, de acordo com o que está na minha cabeça. Não pode, não deve e não vai fazer. Isso daí é proibido, e se ele fizer isso, ele vai estar governando de forma despótica, de forma ditatorial. E aí rompe o sistema democrático, né? Então, é imprescindível que um governo ele respeite o sistema constitucional rígido. Então, vocês já começaram a estudar até com a professora Luane, que eu sei. Já havia discussão, inclusive, aí no primeiro período. Brasil é uma república federativa, baseado-se num Estado democrático, baseado num Estado de direito. O que significa isso? Significa, aí nós estamos falando de tipo de Estado, que é uma federação, que vamos falar com vocês depois, nós estamos falando aí de governo democrático, e nós estamos falando de governo de direito civil, né, que garante a cidadania. Então, o chefe de governo, ele é supremo, e ele tem que estar aí, tá? Ele tem que
respeitar aquilo que está estabelecido nas leis, ok? A sétima característica, o poder executivo e legislativo, eles são independentes e autônomos, embora harmônicos. O que quer dizer isso? É que cada um tem uma competência, cada um tem uma autonomia, cada um tem que fazer alguma coisa. Cada poder desse tem que fazer alguma coisa. E nesse sentido, eles são harmônicos, no sentido da harmonia, esses dois poderes, eles têm que ir à boa qualidade de vida, à prosperidade dos cidadãos, garantir uma boa qualidade de vida, o bem-estar dos cidadãos, como os gregos falavam, né? Então, essas são características do poder executivo e legislativo, que são independentes, cada um tem uma função específica, né? Em regra, basicamente, né, isso aí deveria ser uma função pré-estabelecida. Aí eu não voto, né, Flávio? Estou vendo aqui você, que eu não voto, não gosto de suco de groselha. Se fosse outro suco, é até melhor, né? O seu Aníbal, o nosso sistema é um sistema capitalista ou liberal. Ele é os dois, né? Ele é os dois. É impossível nós termos o liberalismo sem o capitalismo, tá ok? Capitalismo tem a ver com... capitalismo, quando eu falo capitalista, eu estou dando ênfase ao capital, eu estou dando ênfase no aspecto monetário, no dinheiro, no capital, ok? Quando eu falo em liberalismo, eu estou falando de política, eu estou falando de forma política, de maneira política de governar, que é baseado na liberdade de cada um, que é baseado na aplicação dos direitos e garantias de cada pessoa, né? Então, capitalismo está muito relacionado com o sistema econômico. Sistema liberal ou neoliberal está relacionado com o sistema político, tá? Já nós vamos falar aqui. Suco de laranja é muito bom também, tá? Quem falou? O Paulo, né? De manga, goiaba também gosto. Tem. O João Paulo está perguntando. Eu vou falar esses conceitos para vocês já já. Nós falamos isso, inclusive, na aula passada, né? Quando nós estávamos falando desse tipo de governo. Então, nós temos o governo liberal e o governo neoliberal. Tem diferença? Tem diferença. Pouca, mas tem. A diferença básica no governo liberal e neoliberal é o seguinte: no governo liberal, a afirmação é de que o Estado, que o governo, ele não tem que intervir no mercado, tem que deixar o mercado funcionar de maneira natural, tem que deixar o mercado se autorregumentar. O capitalismo, ele funciona dentro deste mercado, dentro de uma dinâmica de compra, venda de produtos, compra, venda, aquisição de produtos, que é a compra, transformação desses produtos e venda desses produtos ou dessas mercadorias, e que é jogado dentro de um mercado, e o mercado, então, as pessoas vão adquirindo as coisas e vão comprando. Então, no governo liberal, dentro do sistema capitalista, afirma-se que o papel do governante é intervir o mínimo possível nesses mercados. No governo neoliberal, diz que o governo ele tem que interferir no mercado, porque se ele não interferir no mercado, este mercado vai funcionar de maneira anômica. Esse mercado vai funcionar, não funciona de maneira perfeita. Então, ele precisa de regulamentações o tempo todo. Então, basicamente, a diferença é essas daí, ok? Mas todas dão ênfase no capital, todas dão ênfase na maneira na democracia e etc. Tá? Continuando, no sistema presidencialista. Tá?
antes de falar do sistema presidencialista, e antes de a gente falar sobre isso aí, eu gostaria de destacar algumas coisas, então, para gente ir dando ênfase, né? Para gente, alguns conceitos e algumas coisas para a gente ir fixando na nossa cabeça. Uma coisa que eu quero destacar, né? Quanto aos sistemas, vamos lá para a gente ir recapitulando. Nós temos formas de governo, né? Como nós falamos com vocês. As duas formas de governo são república e monarquia. Em uma monarquia, o monarca, ele exerce a função de chefe de Estado. E, às vezes, ele acumula a função de chefe de governo, até a sua morte, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, nós temos uma monarquia que é chamada de monarquia constitucional, ou monarquia, ou monarquia parlamentarista, né? Na monarquia absoluta, o governo, o monarca tem poder absoluto sobre os súditos. Na monarquia constitucional, um monarca, ele age como limites, como chefe de Estado, mas respeitando uma Constituição. Numa monarquia parlamentar, ele age só como chefe de Estado, enquanto que o governo interno, ele é administrado por um primeiro-ministro, tá? E ainda falando, dentro de formas de governo, a monarquia, o governo, o rei, ele governa até a sua morte. E aí, depois da sua morte, nós podemos elencar algumas características da monarquia, tá? Dentre elas, a monarquia é hereditária, ou seja, o poder é passado de um membro para outro dentro da própria família real. O segundo ponto a questão eletiva. O monarca, o monarca, ele não é escolhido por um processo de votação. Não tem sistema de eleição para escolher quem é que vai ser o rei, tá? Em uma república, os assuntos de Estado, como nós conversamos com vocês, eles são assuntos públicos e devem ser conhecidos pelos cidadãos, por todas as pessoas, tá? Que vivem dentro de um determinado Estado ou país. E quem governa dentro da República devem seguir um conjunto de leis. E esse conjunto de leis normalmente está fundamentada naquilo que nós chamamos de Constituição, tá? A Constituição, ela serve, acima de tudo, para proteger e respeitar o bem público, tá? O bem público, que muitas vezes não se deve entender somente naquele sentido de propriedade material, mas de todas as coisas, de todos os princípios, de todos os valores que garantam a convivência harmoniosa dentro da sociedade, tá? Lembrando que, como nós falamos com vocês nas aulas passadas, república vem do latim res, que significa pública, ou significa coisa pública. Monarquia vem do grego mono, e arquia, que significa poder de um só, tá? Mas monarquia e república, eles não são contrários, eles não são antônimos, tá? Um não é contrário ao outro, mas um é diferente do que o outro, tá? Um surgiu em reação ao outro, nada disso. Não é esse aqui o objetivo, não é essa discussão. A discussão é que um é diferente do outro, né? Eles se comportam de maneira diferente. Por exemplo, na monarquia, define-se quem manda. Já se define quem manda. E na república, define-se para quem vai mandar. Para quem vai mandar, para o que fazer. Ou seja, para proteger o bem público, tá? Na República, não se devem buscar vantagens, prestem atenção, na República, não se devem buscar vantagens, tá?
pessoais ou para um poucos grupos de pessoas, mas sim para todos os coletivos. E justamente por isso, né, a República é um regime que exige muito do cidadão, porque muitas vezes gera conflito de interesses, né? Então, nós temos 80 pessoas aqui agora na aula, tem eu de cá, eu exercendo um papel, vocês exercendo outro papel, cada um de vocês com interesses diferentes, e eu também interesses diferentes de vocês, e gera conflitos, né? Porque muitas vezes nós não queremos ceder e nós não queremos alcançar um bem maior, né? Então, o sistema republicano é um sistema mais democrático porque ele demanda discussões, ele demanda debates, ele demanda que eu diminua um pouco os meus interesses em favor da coletividade, né? Então, nesse sentido, a ideia básica e a ideia defendida pelos gregos, Aristóteles, Platão, né, é que o cidadão ele deve sempre se comportar de maneira ética. Ética não no sentido de, não vou roubar, não é, não, de comportar-se no sentido ético, de caráter, de dar valor ao aspecto coletivo em relação ao aspecto particular, né? Então, vejam bem, a própria palavra república diz respeito à coisa pública, né? A coisa pública. Aqui no Brasil, né, o republicanismo é um valor do Estado brasileiro. E aí, é aquilo que nós objetivamos, está escrito no primeiro artigo, inclusive, da Constituição. É um valor que tem que ser enfatizado, que é notícia o tempo todo, né, e que tem que ser buscado. Por quê? Porque o republicanismo, acima de tudo, busca o interesse público, ok? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. O Paulo César está perguntando se a rainha pública, afirmando, né, é imortal. Olha, eu não sei se eu vou viver para te responder tanto, né, essa pergunta, tá? Mas a danada da rainha, ela é custosa, né? Ela já enterrou, eu estava lendo esses dias que o marido dela morreu, né? Início do mês agora, né? Só presidente norte-americano, ela já enterrou 8. Não, ela já passou por 8. Ela já enterrou 5, parece, se eu não me engano. Só presidente norte-americano, só para vocês terem uma noção, né? Vários papas, se eu não me engano, 5 papas também, né? E aí vai. Então, a danada vai ficando lá no poder, lá, né? E é uma boa rainha, né, a danada. O pessoal gosta dela e respeita, ela é muito discreta. E várias guerras também, né? Várias guerras. Várias. Acho que 2, né? Eu acho que foi na Primeira Guerra Mundial, né, Jandela? Eu não me lembro bem a data, não. Mas é por aí. É uma pancada de guerra. Então, eu não sei, viu, Paulo, se ela é eterna. Parece muito, né? É outra coisa, né? Os caras já estão vendo, não vai nem ser rei, já largar de ser rei, já tá cuidando da vida para lá, né? Já tá cuidando até da vida dela. Como é que é o nome do cara que casou com a moça lá e deixou de ser príncipe, né? Então, esse é um fato, né? É danado esse trem, né? Complicado. Então, quanto aos sistemas de governo, existem, então, 2 opções, né? Essas 2 opções, elas funcionam tanto em repúblicas quanto em monarquia. Quanto aos sistemas de governo, podem ser sistemas presidencialistas e sistemas parlamentaristas. E esses sistemas parlamentaristas, eles funcionam tanto em repúblicas como em monarquias. Nós já vamos mostrar alguns exemplos para vocês. Então,
No presidencialismo, o chefe de governo e o chefe de Estado é a mesma pessoa. E essa pessoa comanda o executivo. Esse executivo é independente do legislativo. Tá? Outro ponto, o presidente é eleito para mandatos físicos. Físicos não, para mandatos fixos, tá? Em períodos pré-estabelecidos. Aqui no caso do Brasil, como já falei, de 4 anos, podendo ter uma eleição, né? Este sistema, ele funciona em países que são republicanos, e ele foi inventado nos Estados Unidos, depois da independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776. Exemplos de países que usam esse sistema, né, que o sistema presidencialista, é o Brasil, os Estados Unidos, a Indonésia e a Argentina. Por exemplo, existem outros tantos, tá? O outro sistema que nós vamos falar, e que eu vou mostrar no slide para vocês, é o sistema parlamentarista. Ele diferencia-se, tem algumas diferenças básicas. A primeira, e a principal, é que o chefe de governo é chamado de primeiro-ministro. Na verdade, este primeiro-ministro, né, é um título, simplesmente, que varia de país para país. Ele pode ser chamado de... ele pode ter outros nomes, tá? Não significa necessariamente que ele precisa ser chamado de primeiro-ministro, tá? Esse primeiro-ministro, ele é escolhido não pelo povo, ele é escolhido não também por um presidente da República, mas ele é escolhido dentro do próprio parlamento, por isso que vem um nome, parlamentarismo, tá? Então, o primeiro-ministro que vai administrar, que vai governar internamente um país, ele é escolhido pelo parlamento e ele continua subordinado sempre a avaliações. É aquilo que eu chamei a atenção para vocês. Ele é escolhido dentro de um parlamento e ele tem que cumprir aquilo que está estabelecido no seu pré-projeto político, né, do qual ele foi eleito. E depois do que ele foi eleito, ele tem que cumprir aquilo que ele falou que ia fazer, tá bom? Se ele não fizer, ele é mandado embora, ele é dispensado, e ele não precisa esperar 4 anos, não precisa esperar uma reeleição, ele é mandado embora. Tem gente que é mandado embora com 1 ano, 2 anos, na Itália acontece isso toda hora, né? Então, não gostou do primeiro-ministro, pisou no tomate, pisou mal, né? Então, ele é mandado embora. Então, o executivo, neste caso aqui, no sistema parlamentarista, ele é submetido ao legislativo, tá? E aqui, não há uma clara, no sistema parlamentarista, não há uma clara separação entre os poderes, entre executivo e legislativo, tá? O Flávio tinha perguntado qual a diferença básica, né, dos poderes. Eu falei a diferença básica dos poderes no caso do sistema presidencialista, porque no sistema parlamentarista, essa diferenciação não é tão clara, viu, Flávio? Mas acontece, tá? O primeiro-ministro, ele, como nós falamos, então, ele pode ser substituído pelo parlamento a qualquer momento. Principalmente quando ele não tem uma sustentação de governabilidade ou superação de impasses políticos. No sistema presidencialista, quando há uma situação de ingovernabilidade, só um meio de um presidente sair, que é por meio do impeachment, né? Esse é um meio correto para que ele saia, que é por meio do impeachment. E aí, neste caso, quando a gente queira... E esse processo é um processo longo, demorado, complicado, né? Vejam a Dilma, né? A Dilma, no segundo governo, ela ficou muito preocupada em estocar vento, né? Estocar vento e brincar com a mandioca, né? Fazer elogio à mandioca, se a mandioca era grande, pequena, grossa, essas coisas tudo, macia, dura. Tô brincando, tá, gente? E aí, ela acabou perdendo o eixo. E ela não deu conta mais de governar. No segundo mandato, então, ela recebeu um impeachment. Agora, quando essa sustentação se perde no sistema parlamentarista, o chefe de governo vai embora, tá?
prometeu uma coisa, não fez, trouxe dificuldades de governabilidade, perde o mandato na hora, tá? Ok? Essas são as principais. Existem outras formas de regimes de governo? Sim, gente, existe. Nós não vamos trabalhar com ela. Existe. Vou citar ela aqui agora para vocês, tá? Existe o semipresidencialista, o presidencialismo, o diretorialismo, de diretório, diretorialismo, o partido único, o despotismo e a anarquia, ok? Existe essas diferenças? Existe. Dentro do semipresidencialismo, o que é isso? É um sistema de governo que une o presidencialismo com o parlamentarismo. Um presidente, ele é eleito pela sociedade com mandatos físicos, mas governa junto com o legislativo, que, por sua vez, elege um primeiro-ministro, tá? Que comanda outros ministros e responde para o legislativo. Essa é a diferença básica entre o regime parlamentarista e o presidencialismo. Então, exemplos. Aí nós temos a França, a Inglaterra, a Rússia, a França, a Rússia, Portugal, tá? Que elege um presidente, mas o Congresso elege um primeiro-ministro, ok? Diretorialismo é um Estado que é governado por um colegiado de pessoas que vai exercer conjuntamente os poderes de chefe de Estado e chefe de governo, tá? Um exemplo disso é a Suíça, tá? É uma forma de governo que está em regime, que está em vias de extinção, mas existe ainda. Uma outra forma de governo é o do partido único, né? Que a gente ainda pensa que não, mas é um regime, geralmente, de característicos de países ditatoriais, despóticos, totalitários e comunistas, né? Que são os partidos únicos, né? Então, nesse tipo de governo, nós temos aí um partido político que tem direito somente um partido político que tem direito a formar um governo, e esse governo geralmente é baseado numa constituição, entre aspas, né? Esses países, geralmente, então, eles não são democráticos, justamente pela ausência de partidos políticos, né? Exemplos desses tipos de países são a China, Cuba e Coreia do Norte, tá bom? E existe aquilo que nós chamamos de sistemas, de regimes de governos despóticos, né? É quando uma entidade ou grupo de pessoas exerce o poder absoluto. Então, neste caso aí, o déspota, ele é muitas vezes designado por um título de nobreza, como rei, imperador, califa, ou até mesmo como um título de presidente, sem que isso implique que este governo não é um governo democrático. Então, existem muitos países assim, existem países como Arábia Saudita, as várias ditaduras que nós temos na África, Oman e outras. Tá? E temos a anarquia. Um sistema anarquia é um sistema de governo onde não há um governo, é um caos, há uma confusão generalizada. Lógico que isso hoje praticamente não existe, ok? Não existe, tá bom? Então, em regra, é isso daí, tá? Não vai dar para a gente pegar e não vai dar. Sim, é um tipo de governo, tá, o Flávio? Nazifascismo. Um tipo de Estado. E uma forma também de governo, tá? Que tem algumas características básicas que nós vamos ver até na próxima aula. Então, em regras básicas, nós vamos falar. Então, as duas regras, aquilo que nós queremos que vocês pensem bem, os dois sistemas de governos principais, parlamentarista e presidencialismo. E um sistema misto, que é o semipresidencialismo, que são os mais importantes, tá? Então, os slides estão aí, vocês leiam o capítulo 7, tá? Que falam sobre esse sistema de governo, e na próxima aula nós vamos terminar esse assunto,
ok? Hoje não deu para terminar justamente por causa da correção da prova, e etc, etc. Então, só para dar mais ênfase aqui novamente para vocês, tá? Algumas coisas que a gente tem que falar, antes de eu fazer a chamada, ok? Primeira coisa, recapitulando, parabéns para todos aqueles que estão ingressando aqui agora na faculdade. Fiquem atentos que eu vou chamar vocês no privado e vou passar trabalho para vocês. Vocês deverão fazer esses trabalhos de acordo com as regras estabelecidas pela faculdade e serem enviadas para nós esses trabalhos para que eu possa corrigir e depois anexadas nas pastas de vocês. Isso dentro do momento oportuno, que deverá acontecer já a partir de semana que vem. Segundo, não, hoje não vai ter não, Jonathan, tá? Não vai dar tempo. Vai ter chamada, já, já. Hoje não vai ter atividade, vai ter chamada. Segundo, prova já está disponibilizada para vocês. Eu não sei se já está lá no Moodle, com a correção, direitinho, vocês podem acompanhar e corrigir com as provas de vocês. Eu já pedi, já desbloqueei lá para vocês, mas o sistema demora um pouquinho em ser atualizado. Se a prova já estiver disponível para que vocês visualizem, ótimo, façam correção da prova. Qualquer coisa, só também, depois a gente me fala. Se tiver quem não fez os trabalhos, tem até amanhã à tarde para me enviar. Não precisa me enviar no privado, não precisa me enviar no Moodle, que não vai dar para ver, e não precisa me enviar no WhatsApp. Já envie no meu e-mail. O e-mail está colocado aqui no chat. leocimar.barbosa.faculdadefama.edu.br. Porque só pode ir agora. Eu tenho que fazer ocorrências e liberação. Eu tenho que ter o registro. Terceiro e último ponto, né? Suas notas já estão lançadas lá no TOTS. Vocês conferem as notas de vocês. Se tiverem erradas, para cima ou para baixo, né? Para cima, acho que ninguém vai falar nada, ou poucas pessoas, né? Se tiver. Mas se tiverem errada, vocês falem com a gente. Também já estão lançadas faltas com vocês, as faltas de vocês. Está tudo registrado bonitinha. É automática, inclusive, né? Mas eu quero que vocês confiram. Os alunos que entraram agora, certamente já vão entrar com faltas. E é por isso que vocês vão fazer trabalhos, ok? Justo, seu Aníbal. Esse e-mail tá aí, tá? Parabéns, ok? Agora, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no sistema para fazer a chamada de vocês. Se eu conseguir, vou fazer a chamada de vocês, e aí vocês vão desbloqueando a fala de vocês e vão respondendo chamada. Eu preciso fazer isso para testar. Vou testar aqui o sistema para vocês. Opa. Hoje são... aqui, né? Hoje é 28, né? Prestem atenção, somente para as pessoas que não escutarem o nome aqui, tá? Deverão, e eu não chamar, poderão me falar se o nome não está aqui na lista. Tem alguns nomes que não estão, tá? Alguns já estão até inseridos, como o do Alex, que entrou aqui agora, né? Então, vamos lá? Vou fazer chamada, aí vocês vão desmarcando e vão respondendo presente, ok? Beleza? Sim ou não? Vamos lá, Alex. Eu quero ver agora, hein, gente, que eu estou fazendo aqui, fazendo chamada já de vocês. Vocês estão aí já? Então, beleza. Então, vamos lá. Vou tacar a falta aqui e já aparece. Alexandre. Presente. Aí, muito bem. Desse jeito para fazer. Alisson. Presente. A Monayara. Aí, eu vi ela também. Presente. Ana Beatriz.
Professor, Sim. você me chamou de Alex aí teve outro Alexandre, eu não... Acho que eu É o Alex, né? Eu perdi. sabia que você estava aqui. Eu vi que você É estava aqui. Alexandre. Né? Alexandre também está aqui, já pus presença. Não, eu sou o Alexandre, que a gente conversou pelo WhatsApp hoje. Ah, você que é o Alexandre, então está confundindo, né? Desculpa, então. Isso, Tá aqui, tá? Tá tudo certinho. beleza. Ana Professor, Beatriz. Sim. minha internet caiu, que eu tô presente. Quem? Ana Luísa Ah, tá. Mendonça. Tá bom. Ana Cristina. Ana Carla. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Andréia. Tá joia. Andressa Muniz. Andressa. Seu Aníbal tá aí. Presente. Seu Anísio também. Anísio, parece que está aí, primeiro dia de aula, né, Anísio? Já está aqui seu nome também. Antônio Carlos. Ana Clara, com 2 N. Antônio Carlos. Antônio Pontes. Antônio Pontes. Bárbara. Presente. Bruniele. Eu vi também a Bruniele Presente. agora. Bruno Souza. Caio. Caio Rafael. Carlos Eduardo. Presente. Presente. Os dois, né? Catarina. Presente. Catarina. Claudiane. Também ouviu ela aí agora. Professor, Daniel. Ah, tem algumas sim. pessoas que não podem abrir o áudio agora e estão mandando aqui no chat, tá? Tá. Aí, quem não puder abrir o áudio, mande no chat, por favor, que aí, mais tarde, eu entro no chat e pego o nome, tá bom? E aí, quem tiver com falta, a gente tira sem problema algum, ok? Daiane. Deise. Daiane Francisco. Jelen. Presente. Éder. Edmilson. Elcival. Presente. Elisângela. Presente. Emanuel. Emerson. Manuel estava aí. Emerson. Emily. Eu vi a Emily aí. Evelyn Peixoto e Evelyn Natielli. Tá todas Presença. duas? Presente. Flávio também está aí. Florissa também ouvi. Presente. Gabriel Eliseu. Presente, professor. Gabriel Mendes. Sua nota já foi arrumada. Você já olhou, né, Gabriel? Gabriel Aminco, né? Gabriel Mendes Aminco. Já foi arrumada, tá? Sua nota. Gabriel Mendes Moraes. Gabriela. Gabriele. Giovana, estava aí também, eu vi. Geise. Presença. Gislene. Gustavo. Gustavo Henrique. Né? Gustavo Pereira. Ítalo. Parece que o Ítalo estava aí também. Jackson. Jandele. João Mateus. Dele presente. Eu coloquei. João Paulo Flaustino estava aí também. João Pedro. João Pedro. Presente. João Victor Soares. João Vitor Moraes. João Vitor Pereira. João Vitor Pereira. Joel estava aí também. Joel está aí. Jonathan também estava.
José Afonso. José Afonso. José Augusto. Sou presente. Aham. Joshua. Jesus, Mateus, né? Joyce também estava aí. Juliana da Silva. Presente. Juliana Silva de Oliveira. Camila. Camila Neves. Aham, coloquei presença aqui. Karine. Presente. Eu acho que o senhor pulou meu nome. Qual Matheus nome? Alves Gomes. Matheus Alves Gomes. Não, ainda não falei não, mas vou colocar agora, tá? Kelly Cristina. Kelly Presente. Cristina. Laís. Presente. Lara Muniz. Lara Muniz. A Monique ou a Muniz? Muniz. Leia. Leonardo Silva. Letícia. Presente. Qual Letícia, aliás? Letícia Freire e Letícia Rodrigues. Letícia Rodrigues. Lohane estava aí, Lorena também estava. Maice, eu acho que é assim que pronuncia. Maria Aparecida. Maria Gabriela. Maria Luísa. Marina. Matheus, coloquei aqui. Milena. Moisés. Murilo. Anotei aqui, tá, Moisés? Neuza. Tá anotado Presente. também. Ney Gustavo. Pabline. Pamela. Paulo César estava aqui também. Paulo Henrique. Presente, Paulo César. Aham. Paulo Henrique. Paulo Júnior. Presente. Pedro Augusto. Presente. Pedro Vitor. Rafael Cândido. Rafael, sua nota está arrumada. Arrumada não, já estava certa. Raquel. Rita de Cássia. Rita de Souza. Roberta. Rogério. Samara. Samuel. Sandy Loren. Presente. Sheila. Thalia. Presente. Tauane. Thaís. Thaís Regina. Tá? Todo mundo pode... Tauana. Warners. Uberdan. Pode colocar Presente. Tá, pode colocar o Uberdan. Vanessa. Verusca. Victória. Vitória Carolina. O Alisson. Washington e Wesley. Ok? Presente. Washington, né? Wesley. É o Washington. Aham. Gente, então, aqui. Escrevam aí também, presente, que vai cair a ligação aqui, tá? Porque o tempo eu tenho que ir para outra aula, então vai cair, tá? Mas não dá tempo de eu conferir. Fiquem despreocupados, que senão eu só estou fazendo uma conferência aqui no sistema, ok? Então, eu desejo para todos vocês um bom final de semana. Qualquer dúvida, qualquer problema, é só me procurar depois que a gente olha. Coloquei, Bruniel, ok? Então, vou interromper a gravação aqui para todos, tá bom? Qualquer problema, nota essas coisas, resolver tudo por e-mail. Um abraço para todos, tá? Até mais. Interrompendo aqui.